Olá, amigos. Estamos começando pela TV Assembleia mais um programa Memória.doc. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber a visita do Dr. Sebastião Aires de Queiroz. Dr. Sebastião Aires de Queiroz é um caririzeiro dos bons, quase meu conterrâneo. Eu nasci em Campina, ele nasceu ali em Parari. Na época, pertencia ao município de São João do Cariri, hoje é município. E é um cidadão que tem muita história para contar. Quer como médico, como poeta, é um grande poeta também, e como contador de causos. Mas uma coisa que me chamou a atenção também é que ele escreveu e escreve ainda para jornais. É um articulista de primeira. Então é um cidadão que eu vou conversar fácil com ele, porque eu diria que ele é do ramo. É médico, mas é também, no meu modo de ver, um grande jornalista, além de poeta. Doutor Sebastião, que alegria, querido amigo, recebê-lo em mais um programa Memória.doc. Muito obrigado. Doutor Sebastião, o senhor nasceu ali para as bandas de São João do Cariri, em Parari, e eu queria que o senhor falasse sobre a sua família, que eu estive vendo aqui pelo nome, que é Aires de Queiroz, que é uma família muito conhecida. Inclusive, o senhor é primo do Evaldo Gonçalves, né, que foi nosso deputado e presidente aqui. Né? Com muita honra. É meu compadre, meu amigo, meu primo. Fale sobre a sua vida, criança, quando saiu de lá, para chegar até por essas bandas aqui. Bem, eu nasci, como você disse, em Parari, então distrito de São João do Cariri e hoje município independente. Parari rivaliza com Cochichola em relação a quem tem menor população. É mesmo? Cochichola ganhou, é que tem menos população. Parari está na frente. É o semiárido, né? Tornou-se município muitos anos depois. Então está lá na minha certidão que eu sou filho de São João do Cariri. Essa região, tanto de Parari como São João do Cariri, como Cabaceiras, onde eu vivi também, são situados no semiárido nordestino e no Cariri ocidental. Ocidental. Quando eu nasci, em 1930, eu estou com 84 anos, eu digo sempre que a mortalidade infantil no interior era no mínimo 90%. 90%. Então, ter escapado da mortalidade infantil e depois da pobreza, das doenças infecciosas e agora me livrando das doenças degenerativas, isso constitui um triunfo e tenho procurado administrar a minha vida dentro desses parâmetros de evitar os agravos das doenças, a prevenção das doenças temíveis, né? Como o infarto, o AVC, que são as doenças, o diabetes, que são as doenças dessa quadra da vida. De São João de Cariri, eu fui levado por irmãos ainda com 6 anos para Cabaceiras. E lá fiz o curso primário em Cabaceiras, no Colégio Alcides Bezerra. Depois, pelo meu bom aproveitamento, eu trabalhava numa bodega como comerciário. Pelo bom aproveitamento nos estudos, o meu irmão pagou o meu ginásio. Eu ficava na casa de um irmão, José Aires, e meu irmão Abdias Aires me pagou o ginásio. Depois eu consegui empregos e fui trabalhar num banco particular, Casa Bancária Magalhães Franco, depois Banco do Povo. A Casa Bancária Magalhães Franco, o senhor estava em Campina Grande. Estava em Campina Grande, Casa Bancária, mas quando eu fiz o ginásio em Campina Grande, terminei em 49, e depois do ginásio eu consegui um emprego na Casa Bancária Magalhães Franco. Foi interessante porque quando eu fui ver minha caderneta, minha carteira profissional, tinha assim, GRUM, e eu fui ver no dicionário de inglês, GRUM, moço de recado. Eu comecei, na verdade, como contínuo. Depois, como funcionário do Banco do Povo, em Campina Grande e em João Pessoa. E em João Pessoa eu fiz o último ano do curso científico, depois o vestibular, e depois iniciei o curso médico até o 2º ano. Como eu trabalhava no Banco do Povo como chefe de cobrança, com caixa e depois chefe de cobrança, trabalhava em tempo integral, não tinha condição de estudar. Então, no 2º ano de medicina... O senhor fazia medicina aqui na capital, em João Pessoa? Quando eu fiz aqui no liceu o 3º ano,
científico, depois fiz o vestibular nas férias e fiz o primeiro e o segundo ano de medicina em 53, 54. Então, não tinha mais condição, por causa do horário integral de trabalho, de continuar o curso. Havia muitas deficiências. Então, apareceu um concurso do Banco do Brasil, que só admitia pessoas até 25 anos. Eu tinha 24. E eu fui fazer o concurso do Banco do Brasil, passei e fui nomeado para Campina Grande. Disso resultou uma interrupção de 6 anos no meu curso de medicina, que só veio ser retomado em 64, aqui em João Pessoa. Por sinal, num período bem crítico, né? Bem crítico, terminou em 64. Da vida nacional. Terminou em 64. Uhum. Eu passei a exercer logo as atividades médicas, de consultório, trabalhando no pronto-socorro infantil, depois trabalhei como médico do IPEP, pediatra, depois como médico do INAMPS, a quem prestei concurso. E só muitos anos depois de funcionário do Banco do Brasil, é que eu, tendo sido formado em medicina, 6 anos depois, o banco aproveitou todos os médicos do seu quadro, e todos os médicos foram aproveitados. Eu passei a ser médico do Banco do Brasil e lá passei, ao todo, 34 anos. 34 Me aposentei anos. com 38 anos de Previdência, com 34 anos de Banco do Brasil. Exercendo atividade de consultório, como pediatra no INAMPS, como pediatra no IPEP. Depois eu exerci atividades filantrópicas aqui numa creche em Trincheiras, trabalhei na Beira Rio também, quando era favela, atividades filantrópicas. Os médicos, antigamente, geralmente eram médicos com atuação, digamos assim, generalista, não é? Eram clínicos gerais, vamos dizer assim. Mas parece-me que o senhor pendeu mais para o lado da pediatria, foi médico para crianças, mais dedicado à criança? Quando eu me formei, eu tive uma chance muito importante, que foi praticamente a minha residência médica, no pronto-socorro infantil Rodrigues Aguiar, e depois no IPEP, que foi como se fosse um estágio, porque não houve condição de eu fazer residência, etc. Então, isso aí valeu como residência e como um estágio. E isso demandou muito estudo, dadas as deficiências que a gente enfrenta no curso. Eu abracei a pediatria, e até porque não podia ir para fora fazer, porque eu já tinha 5 filhos. Quando eu me formei, já tinha 5 filhos. E eu até brinco, eu tinha que ser pediatra até para cuidar dos meus filhos. Tinha menino demais, tinha que ser médico pediatra mesmo. Mas gostei muito de ter exercido a pediatria, que, de certa maneira, é a clínica geral da criança. Não é que se trate que o adulto seja, a criança seja a miniatura do adulto, mas você tem que ter uma formação médica cada vez mais atualizada para enfrentar a criança, onde o exercício da atividade depende muito de auscultar a mãe e de prescrutar bem os sintomas e os sinais das crianças doentes. Uma preocupação: quando uma criança adoece, toda a família adoece, e o pediatra tem que tratar toda a família. Depois que eu me aposentei, eu, um pouco psicoativo, não gostava de ficar ocioso. Aí fui contratado pela Prefeitura Municipal, sobretudo para exercer a função de médico do PSF em Mangabeira. Eu digo até que me formei de novo, porque eu frequentei cursos promovidos pela Universidade Federal da Paraíba, junto com o Conselho Regional de Medicina, todo sábado, todo domingo, repassando todas as matérias. Você, como pediatra, você não está, digamos assim, pronto para tratar aquilo que você encontra no interior e em Mangabeira. Você tratar de hanseníase, de tuberculose, fazer pré-natal, programas de hipertensão arterial. Essas atividades que fazem parte do programa do PSF, que visa exatamente melhorar os indicadores sanitários. Nos PSFs, digamos, o atendimento é uma forma muito geral, não é? E o médico tem que estar se reciclando sempre. Ele tem que se reciclar, ele é um médico de família, ele faz visitas domiciliares, ele acompanha todos os casos, ele tem que ter uma capacidade de resolução dos casos em pelo menos 80% para não evitar o que se chama encaminhoterapia. Então, você tem que entender um pouco de reumatologia, você tem um pouco de neurologia, de cardiologia, de medicina, de clínica geral, de um modo, para não estar encaminhando, até porque se caminha desnecessariamente.
Você pode solicitar todos os exames, chegar a um diagnóstico, se é um caso grave de artrose, se é um caso de tuberculose, se é um caso, você encaminhar para os especialistas. Sim. Aí você não vai entrar nessa área, porque pertence a um caso de doença de Parkinson, etc. e tal. Mas ele volta para você, porque vai ser tomar conta na sua área. Você tem 4.000 pessoas, 4.000 famílias, né, para você cuidar, para você visitar, não só as puérperas, mas visitar a criança, acompanhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e a sua meta principal é evitar a mortalidade materno-infantil. O senhor falou no início do programa que nasceu num período onde a mortalidade infantil era muito grande. Depois que o senhor se formou, depois que o senhor passou a atuar como pediatra, o senhor viu melhorar muito essa situação, esse quadro que o senhor viveu quando criança? Melhorou muito, sobretudo nas cidades, né? Nas regiões urbanas, onde tinha mais condição. Tinha pronto-socorro, tinha hospitais, tinha clínicas especializadas, mas no interior, em muitas regiões da Paraíba e do Nordeste, sobretudo, e do Brasil, né? Há muita precariedade na assistência médica. Mas tinha o SUS, que naquela época era a tábua de salvação para todos, e dava assistência universal. Quem era médico do SUS existia tanto em termos de urgência como de assistência clínica, como clínica de pediatria, clínica de diabetes, de cardiologia, etc. Ele existia com muita proficiência, e isso melhorou muito, resultou na melhoria da expectativa de vida, né? E no tratamento, no acesso a tratamento das pessoas que não tinham nenhuma condição. A medicina sempre foi um grande amor para o médico Sebastião Aires? Olha só, eu nasci no interior, até 7, 8 anos vivi no interior, muito afastado dos centros. Depois eu vim para Campina Grande, depois para João Pessoa. E não sei por que, isso eu chamo vocação, pendores, eu sempre dizia que ia ser médico. Uhum. Eu, descendente de uma família sem tradição política, nem cultural, nem financeira. Mas eu coloquei isso na cabeça e isso foi determinante para que eu seguisse esses caminhos. Hoje eu me sinto muito feliz e mais feliz ainda depois que tive a consagração na minha carreira médica, quando recebi o reconhecimento da Academia Paraibana de Medicina, agora em 2014, e isso foi para mim uma glória, uma satisfação imensa e uma glorificação, digamos assim, mesmo sem mérito da minha parte, do exercício da atividade médica. Nós falamos no início do programa sobre sua família, aí eu pergunto, sua família hoje, quantos filhos são? A esposa é viva ainda? Considero que a minha família é o meu melhor currículo. Eu sou casado há 58 anos com Maria Amélia de Almeida Aires, que é de Cabaceiras e que é assistente social, trabalhou na Legião Brasileira de Assistência como assistente e depois como comissionada, como diretora. E nós temos, quando eu me formei, tínhamos 5 filhos, e hoje temos 7 filhos. E um contingente de 17 netos e de 10 bisnetos. Esse é o nosso maior patrimônio. 17 netos e 10 bisnetos. E 10 bisnetos. Então, esse é o nosso patrimônio de família. Que patrimônio, né? E a gente nós somos muito unidos, e vemos nos compartilhando, não só amizade, mas tudo que é possível compartilhar na família. E o Natal para a gente, que eu chamo a Festa de Amélia, é um momento de congraçamento maior de todo esse povo, e vem todo mundo. Que maravilha. Amigos, nós estamos com Memória.doc, que vai dar uma pausazinha agora, conversando com o doutor Sebastião Aires de Queiroz. Esse paraibano, como eu disse no começo do programa, caririzeiro, um amigo querido, que também, além de médico, como eu disse no programa inicialmente, é poeta, é também articulista, não é de academias de poesia, de medicina, um homem de uma inteligência maravilhosa, de uma inteligência que nos honra muito em trazê-lo aqui ao programa hoje. Nós voltamos daqui a pouquinho com a continuidade desta conversa gostosa com o médico Sebastião Aires Queiroz.